nesse mesmo espírito, amém? Assentados mesmos, os irmãos, levante a mão para cá, amém? E vamos orar, amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, derrama, ó Pai, das tuas bênçãos, continua derramando do seu Santo Espírito, ó Pai, e que em nome de Jesus, esse testemunho de fé, esse testemunho de milagre, ó Pai, possa aquecer os nossos corações, porque nós cremos num Deus de milagres, num Deus que faz, num Deus que opera, num Deus que age, em nome de Jesus, ó Pai, e nós te pedimos, ó Deus, continua usando os teus servos, para que em nome de Jesus, nós possamos ser edificados, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Ai, igreja, eu estou sem palavras, porque eu estou tão emocionada com o que o Senhor fez, né? E com o que o Senhor está fazendo por nós. Estou muito emocionada, igreja, de poder colocar meus pés aqui de volta. Para mim foi tremendo, igreja, quando eu cheguei ali e pude abraçar minhas irmãs. Cada irmã, cada um de vocês que eu abracei aqui, foi com muito amor, porque o Senhor colocou esse amor no meu coração, igreja. Aleluia, glória a Ti, Senhor. Eu vou ler uma palavra que o Senhor falou comigo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler Salmos 30, irmãos, porque aqui o Senhor falou grandemente comigo. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque Tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia, glória a Ti, Jesus. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por Teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. E apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por Ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Aleluia. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se Tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças Te darei para sempre. Amém, glória a Deus. Irmãos, esses salmos falou grandemente comigo. Grandemente comigo, porque quando eu estava lá bem abatida, na minha mente, o Senhor falava comigo, o Senhor me tocou, e eu sentia, né, ainda falei para uma moça, porque eu evangelizei uma moça lá, e eu falei para ela, o choro dura uma noite, tua noite pode ser longa, a minha noite foi longa, durou alguns meses, a noite pode ser longa, irmã, mas amanhã vai vir, mas pela manhã ela vem a alegria vai vir um amanhecer para todos nós,
Então a noite pode ser longa, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E aqui o Senhor falou grandemente. Então, aqui também ele falou que se eu descer a cova, eu por acaso vou poder glorificar o Senhor? Lá, o pó, meu corpo vai se tornar pó quando eu descer a sepultura. Quando nós descermos a sepultura, nosso corpo será pó. Então ele jamais vai poder glorificar o Senhor. Mas enquanto você estiver aqui, enquanto o Senhor te sustentar a vida, enquanto você poder viver, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. É assim que Ele faz conosco, irmãos. Há vidas que realmente são para, é o chamado do Senhor. Vai chegar a hora, vai chegar a minha hora, vai chegar a hora de todo mundo, que vai ser o chamado do Senhor realmente para ir embora. Você vai chegar o seu momento, vai chegar o nosso momento de ir embora. Mas no dia que nós for embora, nós temos que estar preparados, estar firmes nele, porque é Ele que pode tudo, é Ele que sustenta a nossa vida, a nossa alma. Mas quando Ele quer trazer a gente de volta, também Ele traz, porque Ele é bom. E quando Ele quer te trazer, Ele te traz. Amém, irmãos? Então eu agradeço a Deus por essa palavra, porque no Salmos 23 também fala que, no Salmos 23, ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o pastor de ovelhas, que fala de vara de cajado, porque era um pastor que estava cuidando do rebanho, mas ele andava pelo vale da sombra, porque ele andou muito. E ali, o Senhor, ele fala: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque o Senhor estava com ele. E ali também eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E eu busquei o Senhor. Irmãos, começou assim, irmãos. O ano passado eu comecei a sentir muito mal do estômago, achando que era estômago. E eu muito mal do estômago, e passa em médico, e vai fazer exame, e cada vez mais o estômago ruim. Aí, em janeiro, eu fui fazer uma endoscopia. Aí, quando eu fui fazer a endoscopia, o médico falou assim: você comeu demais, então não deu para ver. Infelizmente, você comeu. E eu falei: nossa, eu fiquei triste, porque eu falei: Jesus, faz 2 dias que eu não como. Eu fiquei 2 dias sem comer para fazer essa endoscopia, porque eu pensei: vai estar bem vazio o meu estômago. E não desceu a cônulazinha que eles fazem o exame lá, não desceu. Então, ele falou assim: a senhora comeu, estava escuro, não deu para ver. Então, vamos fazer uma tomografia. Aí fiz a tomografia. A tomografia deu um pouco estranha, mas ele disse que não era nada. Ele não quis ver a imagem. Eu falei: doutor, eu estou com as imagens aqui do exame. Não, só o laudo tá bom. Aí ele falou: vou pedir uma ressonância magnética do corpo inteiro. Que aí ele falou assim: olha, Francisca, você pode estar com alguma doença grave, você tem que se conformar e tal. Aí eu falei assim: tá certo, doutor, então vamos fazer. Fez uma tomografia da cabeça aos pés, eu fiquei lá dentro daquela máquina, meia hora, 35 minutos eu fiquei, só orando a Deus ali, porque não sei se os irmãos já fizeram aquele exame, a gente fica só desse tantinho aqui de distância, né, para a máquina. E aí ele viu tudo, falou: tem alguns nódulos no pulmão e tem um pouco de água pleural. Aí eu falei, aí eu pensei: meu Deus, estou com câncer, acho que só pode ser. Aí eu fiquei quieta, né? Aí pensei: se for a hora de Deus, o que eu posso fazer? Aí passou. Mas aí ele falou: vai na pneumologista. Fui. Ela falou assim: não, isso aqui não é câncer. Não é. Você não dá para diagnosticar como câncer. Aí eu fiquei: ai, amém, Jesus. Já fiquei feliz, né, de saber que eu não estava com câncer no pulmão. E a água era só por conta do problema que eu estava. E eles não descobriram, irmãos. Aí foi indo, e eu sofrendo com aquilo. E eu achando que era estômago, e tomava domperidona, e tomava
bromoprida, né? Aquele comprimidinho. E tomava remédio e nada. E eu comendo bem pouquinho, cada vez mais dificuldade de comer. Aí, quando eu comia um café da manhã, eu já ficava feliz. Oh, Deus, obrigada, porque eu comia, aí eu não comia no almoço. À tarde e à noite eu ia comer, não conseguia comer. Aí eu via minha família na mesa, porque eu gosto lá em casa de fazer comida, pôr na mesa para todo mundo, a gente ora antes de dar comida. E eu não comia, eu ficava triste, muito triste, porque eu tinha vontade de comer. E não comia, irmãos, a comida não descia. Aí chegou uma hora que começou a apertar mais, aí eu fiquei muito ruim. Aí meu marido começou a me levar, né, amor, aqui em Ribeirão, na clínica da Notre Dame. Aí eu comecei a passar a viver só de soro, ia lá todo dia tomar soro. Mas aí eu liguei para uma médica e ela falou assim, ó, uma naturopata. Ela falou assim, come sal, se você puder comer sal. O sal tem muitos minerais. Você manda seu marido comprar flor de sal, sal do Mossoró, aquele sal de Himalaia, que aí você, com uma colherzinha, bebe água e ele alimenta. Até o médico descobrir. E eu fiquei fazendo isso. E eu comecei a comer sal e tomar água. Aí descia. Sal e água descia. Aí eu sentia friozinho aqui. Aí, só que aí comecei a inchar. Minhas juntas ficaram todas inchadas, inflamadas, dor, que eu não aguentava nem levantar da cama. Aí, para ir assim, em qualquer lugar que eu fosse de casa, no banheiro, meu marido que tinha que me levar no colo. Que eu não conseguia andar, não dobrava as juntas, estava tudo inchado. E fiquei mal, muito mal. Aí, minha irmã, a Vânia, e meu marido me levaram no Hospital São Bernardo. Chegou lá, a médica fez uma tomografia e falou assim, Francisca, realmente seu estômago está fechado. Que aí eu já comecei a desconfiar. Falei, acho que meu estômago está fechado. Aí ela falou assim, mas infelizmente não dá para internar. Meu marido queria me internar. Infelizmente não dá, eu não posso. Se eu pudesse, eu fazia isso por você. E mandou eu para casa, mas chamou meu marido lá no canto. E a minha irmã falou que eu estava terminal. Infelizmente ela está terminal. Não vai dar e vocês se preparem. E achando que eu estava câncer terminal, né? E todo mundo olhava para mim e já achava que eu estava com câncer terminal. Mas eu sabia, no meu coração eu sentia que não era câncer. Aí a gente veio para casa. Aí quando foi na sexta-feira, o Wendel e a Bruna, meus sobrinhos, falaram para mim, vocês têm que ir no médico. O Wendel queria me levar de qualquer jeito. Ele ficou impressionado de me ver daquele jeito. Aí eu falei, não, amanhã no sábado cedinho eu vou. Aí eu fui em abril. Eu fui no Salvá-los. Com meu marido, nós fomos no sábado de manhã. Eu fui internada olha, nós chegamos lá no Salvá-los. 8h40, 9h40 da manhã. Eu fui internada às 3h40 da madrugada para amanhecer o domingo. Mas a gente não saiu de lá, ficamos lá. Aí me internaram, eu fiquei lá só no soro. E fiquei mal. Daqui a pouco eu não sei se vai passar, colocar as fotos. Põe aí, Daniel, aquela foto minha. Olha aí como eu estava, irmãos. Lá no Salvá-los. Fiquei desse jeito, porque isso aí, eles vieram colocar essa sonda na terça-feira de manhã. Vieram colocar essa sonda para eu me alimentar. E quando eu saí de lá com isso aí, eu fiquei feliz. Porque eu falei, Deus, isso aí é daqui a pouco. Ó, esse aí. Eu fiquei feliz porque eu falei, Deus, pelo menos vai entrar algum alimento dentro de mim, né? Não vou morrer de fome. Aí eles colocaram essa sonda. E aí eu vim para casa com isso aí. Eles mandaram para casa e eu falei, amém. Aí meu marido começou a comprar os alimentos, né, integral, que é aquela dieta integral e tudo mais, as coisas. E o irmão entra também na história, o irmão do Wendel, o Helder, que foi uma bênção na minha vida, porque ele me ajudou muito cuidando de mim. Enfermeiro ele. E aí eu fiquei lá. Fiquei desse jeito aí, irmãos. Muito mal. Pensando, eu achava que eu ia morrer. Por esses dias aí, eu estava achando já que eu ia descer a sepultura. E nesse quarto que eu estava, tinha uma mulher com câncer terminal
E o espírito da morte estava aí. O espírito da morte estava lá. E eu não, como eu estava tão mal, que eu já estava bem desfalecida, eu via, a gente vê, Deus, a gente sente aquele peso. E eu via também umas coisas horríveis. Assim, e também aparecia para mim a imagem o caixão das minhas irmãs descendo e o meu em seguida. E vinha vozes assim, vai descer o seu e vai descer de todo mundo, da sua família. E eu ficava, Jesus, na mente, né? Orando, eu falei, Jesus. Aí foi quando eu pedi ao Senhor mais chance. Eu falei, Senhor, me dá mais uma chance. Senhor, me dá mais uma chance, Senhor. E aí eu comecei a lutar nos Salmos 23 e nesses Salmos 30. E nessa passagem que diz que o choro dura uma noite. E eu fiquei, essa noite está demorando, mas o Senhor vai me tirar daqui. Aí quando eu vim para casa eu fiquei feliz, porque aí já começou aquela luta, os irmãos, a Adriana do Arimatea, que foi uma bênção de Deus na minha vida, ela ficou cuidando de mim. A Adriana cuidou de mim, o Helder cuidou de mim, enfermeiro. Foi bênção os dias que eu fiquei em casa. Aí o médico falou para mim assim, você vai ficar 40 dias com essa sonda, depois você vem aqui para mim te ver. E nesses 40 dias eu só diminuindo, só emagrecendo, só sumindo. Emagreci 17 quilos. Fiquei só emagrecendo. Eu voltei lá e o médico chegou. Quando eu cheguei lá no médico, ele falou assim para mim, meu marido, você vai ficar mais 40 dias com essa sonda. Você vai esperar que aí a gente vai fazer a cirurgia. Porque na endoscopia que colocou essa sonda, descobriu que eu estava com megaesôfago, acalásia. Acalásia megaesôfago. Então é uma doença rara, irmãos, que não dá em todo mundo, mas ela dá. E ela também ela é oriunda também de doença de Chagas, infelizmente. E também, mas tem pessoas que não têm Chagas e têm essa doença. Não só de Chagas, não. Mas aí ele falou assim, eu vou fazer a cirurgia, que é a miotomia de Halle, em você. Só que a miotomia de Halle, ela abre, sabe? Corta, é uma cirurgia assim, ter 15 dias no UTI. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor, mas se for para fazer, tem que fazer. Aí eu fiquei orando a Deus, orando, e buscando ao Senhor, buscando. Aí veio na minha mente assim, pesquisa. Eu comecei a pesquisar. Aí encontrei ai meu Deus, a Jennifer Formiga. Ela é de Santa Catarina e ela teve essa doença. Quando eu entrei no Instagram dela. Aí ela falou assim, vou te passar o telefone da Juliana Grise, é para você falar com ela lá de João Pessoa, na Paraíba. Em Recife, Dr. Conrado em Recife. Aí ela falou assim, aí ela me passou. Aí eu liguei para Juliana. Aí quando eu falei com a Juliana, aí a Juliana me acalmou. Olha, a gente aqui, nós somos um centro, lá é o centro cirúrgico assim maior do Brasil. E lá eles fazem a miotomia endoscópica, que não tem corte e que é pela boca, é endoscópica. Bacana, né? Então eles são referência. E aí a Juliana começou foi me acalmando, foi dizendo, não se preocupa. E eu, Juliana, eu estou muito mal, estou muito magra, eu não sei o que fazer. E ela, tudo bem, a gente já pegou paciente aqui com 38 quilos. E a gente conseguiu ajudar. Você vai vir, vai dar tudo certo, calma. E ela conseguiu foi me acalmando. Aí eu comecei a falar, meu Deus, eu vou viajar para Paraíba. Eu vou. Para Recife, né? No começo era Recife. E aí eu comecei a falar, eu vou. E minha família, não, você não tem condições. E eu realmente bem debilitada. Mas graças a Deus tinha o Helder, o enfermeiro, bênção de Deus, está ali, ó. Que ele me ajudava. O doutor lá da Paraíba me passou para mim tomar vitaminas. E essa clínica daqui, não, nós não damos. Nós não damos nada. Só soro, dipirona, aqueles remedinhos básicos. E o Helder me dava. Adriano às vezes comprava, ele conseguia e trazia para mim os remédios. Ele dava para mim os remédios. Era o que estava me mantendo ainda de pé, mas conseguia caminhar. Quando ele dava, eu dar um up, né? Conseguia me levantar. E eu magra, eu cada vez mais sumindo. Aí ele
Aí foi quando que eu já estava, né, para ir para João Pessoa, lá na Paraíba. Aí minha família falou, não vai porque você está debilitada, não dá. Aí foi ver atrás da passagem. Aí quando foi, aí eu falei, Deus. Aí minhas sobrinhas, a Carol, a Raíssa, a Bruna e o Vitor, eles acharam um médico aqui em São Paulo, o doutor Rodrigo Zago, que ele é endoscopista e faz miotomia, POEM, que foi a cirurgia que eu fiz. Ele também faz POEM. Só que ele só trabalha no Alberto Einstein e só trabalha na rede São Luís, acho que é isso. Então, ele não tem que só o hospital, eu ia pagar 60 mil reais de hospital. Fora a cirurgia. E eu fiz uma consulta, eles pagaram uma consulta online com ele, e eu conversei com ele. Aí ele falou, olha, Francisca, eu não posso fazer muito por você. Eu posso até assim, vou te mandar para fazer uma dilatação. Aí depois dessa dilatação, você se alimentar um pouquinho, para você pegar um pezinho, e eu te faço a cirurgia na clínica. Aí a Adriana estava comigo, a Adriana fez, clínica não, né? Aí eu me disse, eu não vou. E eu só pensando, eu vou para Paraíba, eu vou para lá, em nome de Jesus, eu vou para Recife. Aí quando foi na quarta-feira, eu já falando, e eles sem querer que eu fosse, porque realmente eu estava muito debilitada. Aí na quarta-feira, eu falei assim pro meu marido, bem, que eu ficava no quartinho lá embaixo, né? Eu não vou subir hoje para a cama, eu vou ficar aqui e hoje eu vou passar a noite. Enquanto Deus não me responder, eu não saio daqui. Hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Aí ele falou assim, tá bom, então eu fico. Eu falei, se você quiser ficar, você fica. E ele indo trabalhar no outro dia cedo, mas mesmo assim ele ficou a noite toda acordada comigo. A gente ficou a noite inteira orando e eu orando. Eu orava em pensamento, eu orava balbuciando, porque minha fala já não saía direito. E orando. Aí quando eu ia das 4 horas da manhã, eu tive um cochilo e eu me vi chegando lá. Então eu me vi chegando lá. Quando o Senhor me deu essa certeza no coração, eu falei, dei um pulo, falei, Adriano, já sei, vamos viajar. Aí eu falei, e a cirurgia ia ser na segunda-feira, dia 16. E eles tinham um mutirão de gente, e eles fazem tudo no dia. Aí eu falei, Adriano, vamos viajar. Prepara as malas, vamos preparar as passagens. Aí liguei para a Bruna já foi atrás da passagem de avião. E foi super difícil, né, Bruna? Porque o avião não queria deixar, por causa do meu estado. Porque além de eu estar bem fraca, sem se alimentar direito, podia acontecer alguma coisa no avião, né? De sonda. E cadeirante. Jesus, tem misericórdia, mas eu vou. E o rapaz lá do avião falou assim para Isabela, para Bruna, que não vá atenta, mas não sabe se vai conseguir. Aí eu falei, não, mas em nome de Jesus, o Senhor já tinha me dado a certeza, eu já vi lá, o Senhor colocou aquela fé tremenda, sabe? Que eu me vi lá e eu falei, eu vou, em nome de Jesus, vai dar certo, eu creio. Já está determinado, já está certo, já está escrito no livro de Deus, eu creio. E aí nós fomos. Quando chegou no aeroporto, foi aquele medo de não passar, mas deu tudo certo, não foi amor. E a viagem foi uma bênção e eu decolei em Recife. Lá como que fala a palavra, é isso, né? Decolar. Em Recife. Aí quando chegou em Recife, a cirurgia era em João Pessoa. A gente pegou um táxi e fomos para João Pessoa, que é 2 horas de viagem, não é muito longe. E aí, no domingo à noite, já fui internada e já fiquei tomando a medicação, né? E foi tudo maravilhoso, irmãos. Cheguei lá, fui bem recebida pela Juliana Grise, doutora Juliana Grise, e fui internada. E quando foi na segunda-feira de tarde, minha cirurgia, para a glória de Deus. Amém? Aí, Dani, eu quero que você ponha aquele lá de eu tomando água. Porque meu sonho era beber um copo d'água. Meu maior desejo. Eu fiquei 2 meses sem ir na minha cozinha. Porque eu olhava para o filtro. Meu Deus, dava uma dor no coração não poder beber água.
Meu Deus. Dá uma dor tremenda aqui. Meu primeiro copo d'água, irmãos. Que glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Aí, irmãos. E aí, isso aí aconteceu assim também. Que quando eu estava em casa, antes de eu viajar, veio uma palavra assim na minha mente. Veio algo, falou na minha mente assim. No meu ouvido, você não vai viver, você vai morrer lá. Vai acontecer problema com você na cirurgia. Eu respondi, eu falei, ainda que aconteça, o Senhor é comigo. Eu vou viver e eu vou voltar. E eu respondi na hora, e eu falei, está repreendido. Eu vou voltar em nome de Jesus. Ainda que tenha que acontecer alguma coisa naquele avião, se dissesse assim, olha, aquele avião vai cair, eu ia dizer, não vai. Não vai. Vai acontecer alguma coisa? Não vai, porque o Senhor vai estar comigo ali. E eu senti, irmãos, o Senhor comigo, me guardando. E aí eu tomei. Dani, põe o outro, Dani. Põe o outro. Na recuperação. E aí, irmãos, realmente o médico falou que eu tive uma dificuldade na hora da cirurgia e eu precisei ser entubada. Aí, ó, essa aí foi depois da cirurgia que eu cheguei. Olha só minha magreza, gente. 17 quilos a menos para quem já é magra. Amém, Jesus. Glória a ti, Senhor. Desespero para ir embora. E aí, né, para a glória de Deus. Tem mais um, Dani? Ah, não, peraí, esse aí espera um pouquinho. Olha, esse aí, olha o que aconteceu, irmãos. Isso aí foi na terça-feira. Eu não conseguia nem me levantar. A Adriana tinha que colocar a mão aqui nas costas para eu sentar. Aí o médico foi lá, o doutor Edgar, e ia me dar alta, mas não me deu. Todo mundo fez cirurgia, teve alta na terça-feira. Eu não, fiquei lá. Aí quando foi na quarta-feira de manhã, aí aconteceu um milagre. Gente, na quarta-feira de manhã, às 5 horas da manhã, que na Paraíba já é dia, tudo claro. Eu pulei da cama, arrastei aquele ferrinho lá que põe o soro e fui no banheiro, voltei, a Adriana estava cochilando, quando ela acordou, o quê? Eu falei, é Deus puro na minha vida. Aí veio o médico, né? Ele chegou lá e falou, nossa, Francisca, que olhar, como você está bem, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, doutor. É Deus puro na minha vida. Aí, agora, hoje você vai ter alta. Aí ele falou assim, então tá bom, mas você vai comer alguma coisa. Aí trouxeram um copo de suco de caju, trouxeram uma vitamina de fruta e eu tomei. Muita dor na garganta, mas tomei, porque meu desejo era ir embora logo. Aí, quando foi às 14 horas, a gente saiu do hospital e fomos para uma casa de apoio que conseguiram para a gente lá. A gente até poderia ter ido para uma
um hotel ou uma pousada, mas conseguiram para a gente ir lá e a pessoa estava com tanto gosto da gente ir, né, que eu fui. Eu cheguei lá, o Adriano fez, que lá cada um faz sua comida. Aí, uma mulher que estava com o marido dela com câncer, ela fez um curauzinho de milho, eu bebi aquele curauzinho, aí consegui engolir, já fiquei feliz. E quando foi, agora põe o outro, Dani. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, ai meu Deus. E aí, irmão, foi na quinta-feira. Na quinta-feira de manhã, para a glória de Deus, eu fui na praia. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tomando água de coco para a glória do nome do Senhor. Ai, Jesus, como o Senhor é lindo! Aleluia! E aí eu fui na praia. Pode tirar. Tá muito feio. Ai, esse aí é meu antes. Antes do... Coloquei, né, para os irmãos ver como que eu emagreci muito. E aí, irmãos, para a glória de Deus, eu fui na praia com o Adriano. Lá glorifiquei o Senhor. E lá, quando chegou lá, irmãos, que eu estava naquele vídeo com aquela água de coco na mão, que eu estava aí, irmãos. Tremendo, irmãos. Foi tremendo. É algo que eu não sei explicar, irmãos. Ali, que eu vi aquela multidão de águas, que eu vi onde eu estava, de onde eu vim. O momento que eu passei para aquele momento, eu tive um momento com Deus tão grande, meus irmãos. Foi tão grande, tão forte. Eu não sei explicar. E ali o Senhor falou comigo e eu me senti envolvida. Era eu e Deus e mais ninguém aí. Eu e Deus. E ali naquele momento eu com o meu Senhor, foi tremendo. Foi uma alegria profunda que o Senhor colocou no meu coração, uma fé inexplicável, irmãos. Então, irmãos, eu até escrevi um pouquinho aqui sobre a fé, para me falar para os irmãos um pouco. Mas eu não sei, eu acho que meu marido vai trazer uma palavra. Eu já tomei tempo demais. Eu queria falar um pouquinho, assim, aí o meu médico que fez a cirurgia, doutor Edgar. Isso aí foi na quarta-feira, amados. Para a glória de Deus. Então, eu queria falar assim, que eu vi o quanto sobre a fé. A fé, ela tem várias definições, mas eu queria falar da fé. Existe a definição da fé. A fé comum, a fé natural que nós temos. E existe a fé sobrenatural. Aleluia. E eu escrevi um pouco aqui. Existe a fé salvadora de Jesus. Aleluia. A fé comum, irmãos, é a fé natural. É uma fé baseada na razão, na nossa razão. Nas experiências nossas do dia a dia, irmão. Como coisas que são, assim, coisas do senso comum. Como, por exemplo, eu acredito que se eu tomar um comprimido, a minha dor de cabeça vai passar. Eu acredito que Deus é bom. Eu acredito que vai dar tudo certo. Então, é uma fé comum que nós temos. Essa fé que a gente já nasce com ela. São coisas do nosso senso comum. Do nosso dia a dia, irmãos. Mas existe, irmãos, uma fé. Existe uma fé salvadora. E é a crença em Jesus Cristo como Salvador do mundo, e que leva à salvação de nossas almas, irmãos. Nós não somos só um corpo, nós não somos esses corpinhos bonitos que nós estamos aqui. Nós somos uma alma que habita no corpo. Eu não sou isso aqui, eu sou uma alma que habito nesse corpo. E esse corpo, qualquer hora, pode descer à sepultura. Irmão, uma batidinha de carro, às vezes, leva a gente à sepultura. Qualquer coisinha, nosso corpo é frágil. Mas a nossa alma, irmão, ela não morre. Ela não morre.
Essa alma, a gente tem que prestar conta dela para Deus um dia. Então, irmãos, essa alma que te dirige, que dirige o teu corpo, que é o teu intelecto, ela vai saber das coisas, ela que te conduz, não é o teu corpo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que buscar o Senhor, nós temos que entregar essa fé salvadora de Jesus. Nós temos que criar uma fé salvadora, essa fé que leva a gente para o céu, que é em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa alma. Então, irmãos, quando nós falamos de fé salvadora, é aquela que você crê no Salvador, que Jesus morreu e ressuscitou por você. Ele morreu no seu lugar, ele morreu a sua morte. Você ia morrer, a sua alma ia morrer. Porque o seu corpo não tem como se livrar da sepultura. Ele vai descer ao pó. Mas a sua alma, para onde ela vai, se ela não obedecer ao Senhor? Se ela não tiver um encontro real com Jesus? Aí, quando tua alma tiver um encontro real com Jesus, Ele vai te conduzir para onde Ele vai te levar. Porque aí você vai saber para onde você vai. A tua alma vai ser livre. A tua alma vai ser livre do inferno, porque Jesus vai te salvar. Então nós precisamos dessa fé. Nós precisamos desse entendimento. É uma fé, irmãos. Nesta fé, Jesus é o centro. E Ele é a própria salvação. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então Ele é onde nós podemos confiar. Confiar no Senhor. Que Ele perdoa os nossos pecados e que Ele nos conduz. É renúncia. Muitas vezes nós temos que renunciar a coisas desse mundo por amor ao Senhor. Sabe, irmãos? Porque Ele é que nos conduz à vida eterna, irmãos. É Jesus que cuida da nossa alma, que cuida de nós. Ele é tremendo, Ele é santo e Ele é vivo. Aleluia. Ele vive e reina para sempre. Ele é o nosso Senhor. E eu queria falar também um pouquinho da fé sobrenatural. A fé sobrenatural, amados, é uma fé que nós já temos a comum e nós já temos a fé salvadora, que foi quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, que nós entregamos a nossa vida para Ele, que nós viemos aqui para buscá-lo, para ouvir a palavra dEle. Aleluia. E essa fé, ela vem além da razão, além do nosso entendimento. Te envolve a acreditar, aleluia, não só nem só nas coisas naturais, mas é uma fé que te leva a crer em milagres. É a fé sobrenatural. É quando você precisa de um milagre, quando você está naquele momento mais difícil. E essa fé, ela vai te envolver, ela te envolve, ela vai além do que você imagina. Amém? Glória a Deus. Ela faz com que a gente acredite nas promessas do Deus eterno, nas verdades da palavra de Deus. A palavra, a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Nós precisamos acreditar. Irmãos, quando a gente chega naquele momento, como eu cheguei, que eu vi que a minha vida estava indo embora e precisava dessa fé, precisava ter esse encontro real, eu precisava dessa fé salvadora na minha alma, irmãos. É tremendo, é muito forte, ela domina a gente, é tremendo. Você cria uma força, ela te impulsiona, ela te dá força, ela te dá coragem. Você pode vir, sabe, o que vir contra você, você é mais forte, você se torna mais forte, ela te fortalece. É tremendo, irmãos, é tremendo essa fé sobrenatural, essa fé que nós precisamos dela para sair das nossas dificuldades. Então, irmãos, essa fé no momento da nossa necessidade, nós temos que buscar o Senhor. Essa fé sobrenatural. Eu creio, amados, que essa fé sobrenatural esteve sobre mim. E eu falei para o Senhor,
Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Senhor, eu não quero ser mais o mesmo. Senhor, eu não quero ser mais aquela crente que vai para a igreja só por ir, sabe? Dou meu dízimo porque eu trabalho, eu tenho que dar. Eu não quero ser aquele crente, aquela crente que vem na igreja e dou dízimo, toma ceia e tudo bem. E saio da igreja com o pensamento, mas eu já vou num jantar, eu vou ver um filme, eu vou ver... Não, eu não quero mais ser essa crente. Eu quero ser aquela crente que sai da igreja constrangida, porque a palavra me constrangeu, porque ela tocou na minha alma. Aquela crente que vem na casa do Senhor com amor, sabe, que me preparo, que dobro o meu joelho e que oro. Jesus, fala comigo lá. Senhor, usa o pastor, usa os irmãos do louvor, usa, Senhor, para falar comigo. Eu quero ser aquela crente, irmã, que tem a vida no altar, que busca, que vive a presença de Deus, meus irmãos. Porque nós precisamos ser esse cristão, meus irmãos. Nós precisamos. Senhor, irmãos, é pouco. Tudo que a gente faz diante do Senhor é pouco. O Senhor merece muito mais. Muito mais. Irmãos, olha para o testemunho de Paulo, nosso irmão apóstolo. O quanto ele sofreu por amor ao Senhor. Olha para esse testemunho, irmãos. Tudo que você fizer aqui, meu irmão, é pouco. É pouco. Jesus merece mais. Temos que entregar nossa vida para Ele, amados. Ele vai nos conduzir, Ele vai nos direcionar, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. Ele vai te dizer: meu filho, minha filha, faz isso. É assim que eu te quero. Minha filha, meu filho, eu estou te conduzindo assim. Faça isso que vai dar certo e sua vida vai ser grandemente abençoada. A sua vida vai ser dirigida por Ele, meus irmãos. Vamos colocar nossas vidas diante dEle, aleluia. Porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. A Ele seja toda honra, toda glória, para todos sempre. Aleluia. Grande é o Cordeiro de Deus.